Você e o ciúme. Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas, felizes e infelizes. E eu estou aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. Inclusive eu faço uma live toda quinta-feira para responder a dúvidas e perguntas. Então você pode deixar aqui nos comentários perguntas que você gostaria de fazer, que eu respondo lá na live Pergunta para Yara na quinta, ok? E nesse vídeo eu vou falar sobre o ciúme. Eu quero começar contando para você o que aconteceu com a Carol e o Alê. Eles começaram a namorar quando o Alê ainda estava na faculdade de música em Tatuí. A Carol já era autossuficiente, estava num momento diferente de vida, tinha o seu próprio trabalho, ela é mais velha do que ele e ela ia para Tatuí, na maioria aí dos finais de semana. Ela ia toda dedicada, chegava lá na República onde ele morava e fazia comidinhas, dava uma bela faxinada na República, levava para ele de presente batas lindas que ela fazia. E já viu, né? Era aquela turma de estudantes de música e ela ia vendo a mulherada toda bonita dando mole e ela entrava em sofrimento por causa de ciúmes. Eles tiveram brigas terríveis por causa disso. A insegurança dela era potencializada pela diferença de idade entre eles. E ela era super possessiva. Um dia eles tiveram uma briga tão feia lá em Tatuí que ela rasgou todas as batas que ela tinha dado para ele, furou as latas de cerveja que ela tinha levado para ele e ainda por cima ela trancou ele para fora do quarto dele, né? E foram levando a história num tal de vai e volta. Foi bem sofrido para os dois. Então ela, depois de muito desgaste, depois de muita briga, decidiu procurar ajuda para tratar de tanta insegurança e da possessividade. E depois de passar por um amadurecimento emocional e aí com isso ter restabelecido a autoconfiança, a segurança, a autoestima, ela conseguiu mudar totalmente a dinâmica da relação. Eles estão juntos há 8 anos já e acabam dando até risada quando eles se lembram, né, daquela fase em Tatuí. A pessoa que tem um parceiro ciumento sofre com as desconfianças, as cobranças, as discussões e as instabilidades no relacionamento. Mas o próprio ciumento sofre horrores também, porque o ciúme é um sentimento muito dolorido. Eu mesma já sofri muito por ciúme, já passei noites sem dormir por causa disso, era um sofrimento atroz. Quando eu ainda era noiva do meu primeiro marido, uma vez uma amiga da minha mãe chegou na minha casa no final de tarde de sábado assim e falou assim para mim: eu acabei de ver o Chico lá na Avenida 9 de Julho. Aquilo que eu já fiquei assim, porque a Avenida 9 de Julho é uma avenida de paquera, dos rolês da época. Ele estava com uma mulher loira na caminhonete. Nossa Senhora, eu pensei, que absurdo! A gente tá noivos e ele ficou de passar aqui às 8 da noite, ou seja, daqui a pouco, era umas 5 da tarde, para me pegar pra gente sair. E antes ele tá dando rolê com uma loira na 9 de julho. Eu fiquei indignada, meu coração já foi a mil, eu já fui pro meu quarto, já comecei a chorar, já chorei até cansar. E ficava imaginando as cenas dele, todo sorridente, sendo gentil para a mulher, e eles dando risada juntos, e ele todo jogando charme para a mulher. E eu pensei assim, se ele tá com ela na 9 de julho, ele não tá nem preocupado que eu poderia ficar sabendo, ou seja, ele não tá mais nem aí para mim. A gente vai terminar, com certeza. Chorei até às 7 da noite.
Não, e fui olhar chorando o armário onde estava o meu enxoval. Olha, foi um drama. Foi um frege. Aí eu tinha que ficar pronta às 8, né? Porque estava combinado dele me pegar. Aí eu pensei, bom, eu vou me arrumar à toa, porque ele vai invernar com essa uma aí e não vai nem aparecer. E foi um tal de me maquiar com lágrima descendo e aquela coisa, aquele sacrifício. E olha, foi uma tragédia. Mas me arrumei e ele chegou. Eu com aquela carona, né, de choro. Aí ele levou um susto, ele foi perguntando o que tinha acontecido, né? Eu falei, Chico, quem era a loira com você na caminhonete na 9 de julho às 5 da tarde? Ele falou, ué, era a tia Marlene. Ela chegou de Goiás e eu fui levar ela para casa da irmã dela, que era pertinho da 9 de julho mesmo. Mas me conta o que aconteceu com você, que você chorou tanto. Eu falei, ué, eu chorei porque te viram com uma loira na 9 de julho. Ele falou, mas, meu Deus, mas você chorou desse tanto por causa disso? Nossa senhora, mas que loucura isso, quem fez essa maldade? Enfim, a tia Marlene de Goiás tinha mesmo chegado e eu sofri terrivelmente durante 2 horas, né, à toa. E durante um outro noivado também que eu tive, eu encanei com uma colega de trabalho dele e me torturava com aquele ciúme. Nossa, eu brigava com ele direto por causa dela, eu tirava a paz dele e da relação também, né? Era direto. Eu fazia até promessa para a moça ir trabalhar em outro lugar. Isso demorou mais de 1 ano. E no fim ela acabou indo na festa do nosso casamento. Então, e foram, né, várias histórias de sofrimento por ciúme na minha vida. E nessas histórias a gente vê que não se trata da pessoa escolher ser ciumenta, né? Nem da pessoa querer infernizar o outro, mas sim um sofrimento insuportável que acaba espirrando e prejudicando também o outro. Existem vários graus, né, e tipos de ciúme. Tem aquele ciúme normal, passando pelo neurótico e indo até o delirante, paranoico, né? O ciúme normal é aquele que acontece quando o outro dá motivo. O neurótico é aquele em que a pessoa tem um sentimento de angústia permanente. A pessoa tem consciência de que o ciúme é exagerado, mas ela não consegue se controlar. E o paranoico é aquele onde a pessoa fantasia uma possível traição e pode fazer a pessoa se tornar até agressiva, como se aquela fantasia, aquela imaginação fosse realidade. O ciúme é a manifestação de um profundo complexo de inferioridade. É um sintoma de imaturidade afetiva. A pessoa ciumenta se sente incapaz de manter o amor e o domínio sobre o outro. Incapaz de vencer ou de afastar qualquer possível rival. E aí a pessoa se sente humilhada e com o orgulho ferido. Quando você sente ciúmes, você demonstra um sentimento de inferioridade, onde você acredita que não é capaz, não consegue nutrir o amor do outro por você. E você se sente ameaçada por qualquer possível rival aí. Além de, ao mesmo tempo, se sentir ferida no seu orgulho. A raiva, o medo, a tristeza são sentimentos comuns aí no ciúme. No segundo nível de ciúme, chamado de neurótico, a pessoa ciumenta passa a ter a sensação permanente de angústia e instabilidade. A insegurança em relação a si mesma e ao outro, além da fragilidade da relação afetiva, né, pode levar a pessoa a manter um permanente estado de tensão. Você precisa constantemente checar se o outro não está sendo infiel, mesmo que ele não tenha lhe dado motivo para desconfiança. E é assim
Você sabe que está sendo exageradamente ciumenta e não consegue evitar o ciúme. Né? O ciúme faz você reagir de forma exagerada a situações onde a fidelidade ou o amor do parceiro não tem por que serem questionadas. E essas reações são acompanhadas de sentimento de culpa e da percepção, né, de que essas reações são extravagantes. O ciúme paranoico é considerado o mais perigoso de todos, porque nele você não sente desconfiança, você sente certeza, e uma certeza infundada de que você está sendo mesmo traída ou abandonada. Esse delírio muitas vezes toma conta do psiquismo e atinge níveis insuportáveis de tensão interna. A pessoa com ciúme patológico, né, no estilo neurótico, ela permanece em vigília o tempo todo, tenso, aflito, tomando atitude sempre procurando uma forma de confirmar as suspeitas, né? Isso pode ir de um ato de vasculhar bolso, checar ligações, né, no celular e até seguir ou mandar seguir o outro pelas ruas aí em busca de provas, né, de infidelidade. As reações do dia a dia são geralmente agressivas, acusadoras, desconfiadas, causam um grande mal-estar na relação. O sentimento de ciúme é comum e normal, assim como a tristeza, a alegria, a raiva, mas pode extrapolar o limite da normalidade, sabe? Pode então se tornar uma patologia mesmo e indicar uma baixíssima autoestima e uma insegurança. A vontade de querer controlar o outro, fantasiar situações e viver em função dessas fantasias, revelam que o ciúme se tornou doentio. O psicanalista Christian Dunker, no livro dele que chama Ciúme, comenta que diante da complexidade do sentimento, o ciúme é facilmente confundido com a inveja. A inveja pode ser definida como o desejo de ter o que a outra pessoa tem. O ciúme, por outro lado, parece estar mais relacionado com o desejo de possuir o desejo do outro. Uma criança, por exemplo, pode sentir inveja do amor que o irmãozinho está recebendo. O ciúme surge no momento em que a criança percebe que a mãe está oferecendo prazerosamente o seu amor ao outro irmão. O ciúme, portanto, é produto de uma interpretação sobre o desejo do outro. Nesse sentido, é possível ver no ciúme uma manifestação egoísta. O ciumento quer possuir o desejo do outro com exclusividade. A dor sentida pelo adulto ciumento remonta à dor infantil de ter deixado de ser esse objeto de desejo exclusivo, né? A autoestima do ciumento está condicionada ao desejo do outro. Depende do desejo do outro. O amor por você mesma, a consciência do seu valor, a estima por você mesma não podem depender do outro jamais. São coisas que precisam ser mantidas e protegidas por você e não podem ser abaladas facilmente. Quem trabalha a autoconfiança não sofre por ciúmes e não prejudica as relações. Quais são as causas do ciúme? Primeiro, baixa autoestima e baixa autoconfiança. Você se sente ameaçada, com medo de ser trocada por outra pessoa. Segundo, imaturidade pessoal. Você tem comportamento típico das crianças, né? Que é aquele pânico de ser abandonada, trocada, deixada de lado. Muitos adultos cresceram com esse medo e não percebem que eles são capazes de sobreviver sozinhos, porque a criança não podia, né? Não percebem que eles não precisam do outro para viver. Sabe aquela história do não consigo viver sem você? Então, a insegurança infantil que traz e que alimenta esse ciúme compulsivo. Terceiro, imaturidade amorosa.
Um amor maduro é aquele em que se consegue abrir mão da possessividade. É preciso separar amor de posse. O outro não é sua propriedade. Quem ama maduramente não vive querendo prender o outro. Precisa conseguir amar a liberdade do outro e a sua também. O que fazer para conseguir parar de se sentir assim e de ir destruindo os seus relacionamentos por causa disso? Primeiro, autoestima e autoconfiança. Procurar sempre ter pensamentos que mantenham a autoestima saudável. Isso é perfeito para manter o equilíbrio em qualquer situação. O medo de perder a pessoa que você ama acaba gerando ciúme por bobagens e muita insegurança. É preciso acreditar em si mesma. Isso é a base para ter controle sobre si mesma e não permitir que a desconfiança sobre o outro estrague a relação. Segundo, analise bem a situação antes de imaginar uma traição. Analise friamente a situação, procura ver pelo lado de fora antes de reagir. A pessoa que é muito ciumenta pode enxergar de uma forma irreal e transformar qualquer ação corriqueira do dia a dia em suspeita. Uma pequena conversa com um amigo pode ser vista como uma atitude de traição. Terceiro, relacionamentos anteriores. Ter tido relacionamentos anteriores ou ter traído ou ter sido traído em outras ocasiões não quer dizer que a pessoa vai fazer a mesma coisa agora. Deixa o passado para trás e não deixa o fantasma do ex ou da ex perturbar a harmonia, e a felicidade do relacionamento. Quarto, sempre confie no outro. Casais felizes confiam plenamente um no outro. Assim, antes de qualquer suspeita, acredita na pessoa que está do seu lado. O suporte para manter uma relação sadia é a confiança plena. Não dá para construir uma vida feliz com outra pessoa quando você está sempre com o pé atrás e duvidando de todas as ações. Quinto, ciúme não é prova de amor. O ciúme excessivo e doentio não tem nada a ver com prova de amor. É possessão mesmo. Quando a pessoa chega ao ponto de fazer barraco, cada vez que o outro cumprimenta uma pessoa, ali que passa, o relacionamento está à beira de um colapso se fica acontecendo isso. Isso é chato, é desagradável e pode acabar com momentos que seriam muito legais. Procura não ver com maldade atitudes de amizade ou de simples convívio aí em sociedade. Conversa sobre o assunto. O relacionamento deve ser aberto e franco, não é? Se você pretende passar o resto da vida com a pessoa que está aí do seu lado, abre seu coração e fale sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças. A cumplicidade e a sinceridade só fortalecem o relacionamento. Não tenha receio de expor sentimentos que estão aí te perturbando a vida de vocês. Eu sei que é difícil lidar com as suas inseguranças, cuidar do seu amor próprio, da sua autoestima, da sua autoconfiança sozinha. E foi por saber disso que eu criei um passo a passo, que junto com visualizações e outras práticas que estão no meu curso Destino Felicidade, você consegue cuidar de tudo isso e curar as dores que causam essa possessividade. Você precisa estar bem, estar equilibrada para conseguir separar a fantasia da realidade. Entenda que a pessoa perderia muito mais do que você, porque ninguém é mais especial do que você. Você ama e cuida do outro de uma forma única. O seu valor não muda se a pessoa quiser você ou não. O seu valor é o mesmo. Então reconheça para si mesma que o seu ciúme é irracional e que você precisa cuidar disso em você, para que você consiga viver em paz com o outro e com você mesma.
Cuide dos pensamentos automáticos de desconfiança. Bloqueia esse gatilho aí em você e passe a pensar mais racionalmente. Trabalhe a sua autoconfiança. Faça uma lista de coisas que são difíceis para você fazer e vá enfrentando essas coisas, uma a uma. Desafie-se. E lembre-se dos bons momentos e da cumplicidade também. E eu vou fazer agora com você uma meditação voltada à autoconfiança. Visualização da autoconfiança. Coloque-se em uma posição confortável. Respire profundamente. Feche os olhos. No universo, tudo é perfeito e completo. No universo existe uma fonte infinita de harmonia e de amor que envolve o meu ser e todos os seres. E agora eu permito que esse amor venha à tona e encha o meu coração em forma de uma luz rosada. E essa luz enche o meu corpo, minha mente, minha consciência, e ela envolve todo o meu ser. Essa luz de amor se irradia partindo de mim e vai em todas as direções. A luz vai e volta multiplicada de todas as direções. Quanto mais amor eu ofereço, mais amor eu tenho para oferecer. O amor é infinito. Eu me sinto bem com a minha alegria interior. Eu me amo. Eu me cuido. Eu cuido carinhosamente do meu corpo. Amorosamente eu cuido da minha saúde, dos meus hábitos, e o meu corpo responde com energia vibrante e com bem-estar. Eu me amo e cuido do lugar onde eu vivo. Amorosamente, eu cuido dos detalhes da minha casa e encho os ambientes com a vibração do amor. E a minha casa me responde com aconchego e com prazer de estar no meu lugar. Eu me amo e sou grata ao meu trabalho. Nele eu uso os meus talentos e a minha criatividade com generosidade, e ele me responde com o entusiasmo e a alegria de exercer as minhas atividades, aumentando ainda mais a minha criatividade. Enquanto eu trabalho, eu envolvo todas as pessoas com a energia do amor e elas respondem com bons pagamentos pelo que eu produzo. Eu me amo e trato as pessoas com carinho e sei que tudo que eu ofereço volta multiplicado para mim. Eu atraio pessoas amorosas para o meu mundo. Elas são reflexo de mim. Nada me ameaça, nada me desequilibra, nada me falta. Eu me amo, eu me perdoo, eu me liberto do passado e estou livre. Eu me amo e abraço o meu presente, sabendo que o meu futuro é seguro e brilhante. Sou um ser amado do universo e o universo cuida de mim com amor. Tudo está bem. Tudo é perfeito e completo.
fim da visualização. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter, mesmo que pouco, ajudado você a chegar um pouquinho mais próximo do seu desejo de ser feliz de verdade. Coloca aí nos comentários as suas dúvidas e qualquer tipo de pergunta que você queira fazer, que toda quinta-feira eu faço uma live às 20 horas para responder essas perguntas. Obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.